vídeo hoje é bastante evangelístico, né, Adriano? Nós vamos falar sobre os 5 motivos para crer em Jesus Cristo. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer aleatoriamente, cada um dá o seu quinto lugar e sucessivamente. Então o meu quinto lugar, porque em Cristo nós temos um amigo. É interessante fazer um comparativo do que é amigo hoje em dia, né? Sim. De repente poderia ter até naquelas palavras que já não tem mais o mesmo significado, que hoje com as redes sociais, as pessoas entram lá no perfil de fulano, 2.000 amigos, né? Mas de fato, quem são os nossos amigos, né? Eu creio que todo mundo consegue contar nos dedos os verdadeiros amigos, né? Sim. Então eu vou ler um textinho aqui das Escrituras em João, capítulo 15, dos versículos 13 a 15, que diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e aí vem uma condição, se fazeis o que eu vos mando, né? Obediência à palavra de Deus. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, os tenho dado a conhecer. Então, em Cristo, nós temos um verdadeiro amigo. Um amigo aquele que é capaz de dar a sua própria vida pelo outro. Maravilha. Pode falar, seu quinto. O meu, todos eles começam com a letra P. Fiz São um 5P. para 5P, para ficar mais fácil até de lembrar. O meu quinto lugar é porque Jesus é um personagem histórico. Ou seja, Jesus não é mito. Okay. Jesus realmente viveu nessa história, né? no nosso horizonte, porque se a gente parar para avaliar, mesmo aqueles que não querem acreditar nele, eles têm que pensar que eles vivem num calendário que é dividido em antes e depois. De Cristo, né? Então a fé cristã não é uma fé cega, é uma fé histórica. Então esse é o meu quinto lugar, ele é um personagem histórico. Certo. Meu quarto lugar, porque em Cristo nós temos esperança, né? E aí você para e pensa, qual é a esperança das pessoas hoje em dia, né? Numa vida de 80, 90 anos no máximo, né? O que as pessoas têm para esperar, né? Em relação ao que vai acontecer? Eu creio que todo mundo deseja intimamente viver no paraíso, sim, ou viver para sempre, né? E isso está incutindo em nós porque nós fomos criados para viver eternamente, né? Então, somente em Cristo nós conseguimos ter esperança, esperar algo que vai ser melhor depois que tudo isso passar, né? Então, eu imagino o terror de não ter Cristo, né? Onde eu deposito uma esperança? Em coisas que provavelmente não têm valor ou que não vão levar a lugar nenhum. Em Cristo nós conseguimos ter uma verdadeira esperança. Maravilha, é verdade. Meu quarto lugar é porque Cristo tem poder. Então, diferentemente de nós que vivemos debaixo das leis da natureza, da física, né? Jesus, ele não vive abaixo, ele não é limitado por isso. Jesus andou sobre as águas. Sim. Jesus multiplicou alimento, Jesus ressuscitou. Então, por causa do poder de Jesus, a gente pode lembrar a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, que diz: aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, aquele que é poderoso, ou seja, Jesus. Então, por causa do seu poder, porque ele é poderoso. É interessante que na Bíblia, a Bíblia nos conta, né, através dos relatos dos evangelhos, que Jesus ele operou sinais demonstrando isso, né, que ele tinha, sim, poder em todas as esferas. Então nós vemos sinais em relação à natureza, ele andando sobre o mar, acalmando tempestade. Nós vemos em relação aos seres espirituais, com ele expulsando demônios. Nós vemos em relação à morte, né, ressuscitando Lázaro, né? Então, a Bíblia é muito clara que Jesus tem o poder absoluto, né, entre todas. Talvez seja essa uma das dificuldades da mente humana, né? Porque tudo um cientista, muitas vezes, se ele não tem uma explicação possível, ele ignora. Então, a ideia de milagres que Jesus pode ter feito, eles acabam desqualificando porque eles não conseguem explicar, né? Influência racionalista, né? Invadiu. Ok, meu terceiro lugar, porque em Cristo nós temos perdão. Eu vou ler o textinho aqui em Atos 13:38.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, Jesus. Então, é em Jesus nós podemos ter perdão dos nossos pecados e nos reconciliarmos com Deus. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Um belo terceiro lugar. Meu terceiro lugar é por causa da sua palavra. Porque Jesus, ele diferentemente de nós, a sua palavra é digna de confiança. Então, Jesus disse muitas vezes que nenhum de nós se perderia, né? Ele vai dizer em João 6,39 que todos aqueles que o Pai deu, nenhum desses vai se perder, ele vai deixar. Em Hebreus 13,5, ele diz, nunca vos deixarei, nunca os abandonarei. Ou então, se nós pegarmos a grande ordem, né, o decreto de Jesus para evangelizar de Mateus 28, ele diz, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, por causa da sua palavra, nós podemos confiar que ele não nos abandona, que ele está com nós, que ele, mesmo em meio às nossas dificuldades, e o melhor de tudo é saber que ele não depende de nós para nos ajudar. É apesar de nós, né? É. Muito bom. Meu segundo lugar, porque em Cristo nós temos a redenção. O homem, ele só descobre sua verdadeira função, o verdadeiro propósito da existência em Cristo. Não existe, o homem não consegue achar uma razão fora de Cristo, fora das Escrituras. Nós podemos ver pelo relato de Gênesis da criação que o homem, ele foi criado com um propósito. O primeiro propósito, ter comunhão com Deus. O segundo propósito, nós nos relacionarmos com outros. Terceiro, o trabalho. E quarto, o domínio sobre a terra. Essa é a ideia de imagem e semelhança, né? Exatamente. Que Gênesis fala. E aí, claro que entrou o pecado e que tudo isso foi corrompido. O homem não tem mais o relacionamento com Deus, porque o pecado nos impede disso. Sim. O nosso relacionamento com os outros é prejudicado por conta do pecado. O trabalho é árduo, o trabalho é suado, é duro por causa do pecado. Então, todas as coisas foram manchadas por pecado. E só com o perdão que provém de Cristo é que nós temos, de fato, redenção e um sentido para vivermos, um sentido para sermos, né? É verdade. É interessante que os pais da igreja, a primeira geração depois dos apóstolos, eles diziam o seguinte, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, Jesus teve que vir como um homem para salvar homens. Se Jesus fosse salvar anjos, ele teria vindo como um anjo. Então, só que é isso que é interessante, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Hoje, Jesus, ele não é apenas Deus, mas ele é um Deus homem. Meu segundo lugar, minha segunda colocação de por que nós devemos crer em Cristo, lembra que é sempre letra P, né? Perdão dos pecados. Então, o perdão dos pecados é uma coisa que as pessoas muitas vezes não dão o valor que deveriam porque elas não se entendem como pecadores, né? E aí eu fico pensando, trazendo aquele texto que você falou de João 15:13, que é a maior prova de amor, de perdão da sua própria vida, né? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou seu Filho amado para perdoar a humanidade, porque senão não teria forma de reconciliar o homem com Deus. Então, o perdão é uma coisa que ela é uma das únicas coisas que talvez nós possamos ser parecidos com Deus. Em que sentido? Quando nós perdoamos a outra pessoa, nós, de certa forma, estamos experimentando aquilo que Deus fez por nós, né? Que é o perdão dos pecados. Em Efésios 4:32, Paulo vai dizer, explicando na carta, que assim como Deus vos perdoou em Cristo, perdoem também vocês uns aos outros, né? Então, o nosso perdão, ele está vinculado a Jesus. Então, infelizmente, existe uma ideia errada de que todos são filhos de Deus. Só que filhos de Deus só se tornam aqueles que estão em Cristo. Exatamente. Então, até então, todos são criaturas, né? Então, não filhos de Deus. Então, por isso, meu segundo lugar é o perdão dos pecados. Amém. Meu primeiríssimo lugar, porque em Cristo nós temos salvação.
É isso que João 14,6 nos diz, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro lugar para você ir. Não há outro caminho para se chegar até Deus. Não é um né? caminho, né? É o único caminho. E nós vivemos num mundo que diz que todos os caminhos levam até Deus. O importante é que você tenha uma espiritualidade, ou você busque de alguma forma a Deus. Mas a Bíblia e a religião cristã é uma religião exclusivista. Sim. Ou é em Cristo ou não tem outro caminho. Então, se você acha que está por algum caminho encontrando Deus, procure uma base para isso, né? Sim. Porque eu vejo que muitas pessoas acreditam em religiões feitas por homens. Que homens ensinaram, viveram com aquilo e morreram com aquilo. Estão lá enterrados, né? Não, nada de aconteceu. Agora, o que faremos com Cristo? Porque ele veio e ele disse que ele era Deus. Ele disse que ele era o caminho. Ele disse que ele era a verdade e a vida. E que ninguém poderia chegar a Deus a não ser por ele. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o Porque ponto. quem falou foi Jesus, isso, né? E o que aconteceu com ele? Ele morreu como todos os outros? Morreu, mas ele ressuscitou conforme ele disse. Sim. E como você falou no início, como um personagem histórico, né, que existiu e dividiu. O evento é tão grandioso que ele divide o nosso calendário, né? Uma mentira faria isso, né? Não, e sem dizer todas as evidências históricas, né? Com certeza. Você não quer acreditar nas escrituras como sendo a palavra de Deus, você tem a obrigação intelectual de recebê-la como historicidade, né? Exatamente. Até os maiores críticos da Bíblia reconhecem as escrituras como história, né? Com certeza. E fanatismo é quando você defende algo sem base, né? Sim. Mas a Bíblia é a base para tudo isso, né? Nós Sim. temos base para isso. E um contexto, de um conteúdo valiosíssimo Valioso. em todos os sentidos, né? Então, é só através de Cristo. Né? Tem o documentário do jornalista aquele, Uhum. né? que foi atrás das evidências. E é esse o recado que eu digo, vá atrás das evidências. Né? O Né? próprio C.S. Lewis foi um homem que Exato. tentou desmascarar as escrituras. Outro que ainda é vivo, se você pegar o Josh McDowell, ele inclusive hoje é um dos maiores que mais defendem, né? Um dos maiores apologetas aí do cristianismo, porque a religião ela não está baseada em ensinamentos, mas numa pessoa, né? O cristianismo é baseado em Cristo, você deposita a fé em Cristo, e não, que nem ele explica no livro dele, que muitos budistas vão chegar e vão dizer, mas eu tenho mais fé que você. E ele disse, mas o meu problema não é o tamanho da minha fé, mas aonde você deposita a sua fé. Exatamente. Né? Então, é bem como o pastor Antônio Neto da nossa igreja pregou esse tempo atrás sobre isso. O que você fará com Jesus Cristo de Nazaré, né? Qual que vai ser a sua atitude em relação a ele? Porque ele falou todas essas coisas, né? Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém poderia chegar a Deus a não ser por ele. Você tem duas escolhas, ou aceita e o segue, ou você o rejeita. Parafraseando aqui C.S. Lewis, né? Ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, Ou de fato ele era... ou ele falou a verdade. Você não tem como ter todas as verdades juntas, né? Ou é uma ou não é nenhuma, né? Então o meu primeiro lugar vai para a pessoa de Cristo. Por quê? Porque João 1:1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque Jesus é Deus. Hebreus 1:30 diz que Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Uhum. Depois Colossenses 1:15 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, não tem como nós não levarmos em consideração que Jesus é Deus. Então, Jesus, ele vai dizer, quando ele está com seus discípulos em João 14, Felipe chega para ele e diz, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olha para ele e diz, se você vê a mim, você vê o Pai, eu estou há tanto tempo. Então, Jesus se denomina Deus, ele se diz Deus. Depois também, se você for para João 10:30, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. E o mais interessante de tudo,
que eu acho e que me chama a atenção é quando Moisés diz em Êxodo lá, Senhor, Deus, quem eu direi? Quem eu direi que está me enviando? E aí Deus fala, eu sou. Em Êxodo 3,14. E aí eu acho muito, muito, muito interessante que isso desbanca os testemunhos de Jeová em relação à divindade de Cristo, que é um arianismo avançado, né? Que nega a divindade de Cristo, que Jesus, quando está sendo questionado pelos fariseus, no capítulo 8 de João, ele vai dizer assim, eles estão discorrendo, né, sobre tudo aquilo, e aí eles vão falar de quem Jesus era filho, mas você não é filho do carpinteiro. E aí ele vai dizer, eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus vai dizer assim, antes de Abraão existir, eu sou. É a mesma palavra traduzida, esse eu sou de Deus falando para Moisés e o de Jesus. Então, por isso que eles ficaram irados, né? Porque eles entenderam muito bem a expressão. Eles entenderam, né? Porque eles disseram, isso é blasfêmia, né? Exatamente. Ele está dizendo. E não muito longe disso, tem uma série de eu sou que Jesus fala em João, eu sou o pão da vida. Então, não tem realmente como eu não colocar isso, que no meu primeiro lugar, por causa da pessoa. Personagem histórico, poder, palavra, perdão de pecados e por causa da sua pessoa. Amém. Então, são motivos suficientes para que você creia em Cristo. Valeu. Até a próxima.